somos obra das mãos do Senhor. E Ele deixou a Bíblia como livro soberano de relacionamento conosco. Inclusive, nós podemos chamar a Bíblia do livro dos chamados, pois nela nós vemos Deus chamando e escolhendo homens e mulheres, meninos e crianças para cumprirem missões especiais. E nós podemos muitas vezes nos questionar: como se dá o chamado de Deus para uma pessoa? Como é feita essa escolha, né? E a gente não pode limitar Deus, porque Deus ele não é um ser humano, né? Deus ele é um ser espiritual e a forma que ele escolhe é completamente diferente. Se você for ver um recrutamento humano, ele é baseado naquilo que a pessoa estudou, naquilo que ela conquistou de conhecimento. Mas com Deus é completamente diferente. As escolhas de Deus, elas sempre vão causar espanto aos olhos humanos. Ao olhar o chamado de Deus para a vida de uma pessoa, na maioria das vezes a gente fala: se fosse eu talvez não escolheria. Então, nós precisamos entender que a lógica do chamado e da escolha de Deus, ela não está remetida àquilo que nós temos de bagagem de conhecimento, e sim aquilo que Ele vê dentro do nosso ser, do nosso interior, para uma missão especial, que é a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Eu costumo até dizer que nós somos, ao ser escolhido por Deus, nos tornamos uma porta de entrada para o céu, pois através da nossa vida, Jesus ele vai ser mostrado para outras pessoas, né? Não existe sofrimento ou sacrifício maior do que a entrega do próprio Filho de Deus. Então, qual pai, qual mãe, né, humanamente falando, entregaria o seu filho? Possivelmente nenhum. Mas Deus, lá em João 3,16, diz que Deus, por amar o mundo de uma tal maneira, Ele deu o único filho que Ele tinha, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, se nós cremos em Jesus, logo nós fomos chamados, logo nós fomos escolhidos. E nesse devocional de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as multiformas do chamado de Deus, para que a gente consiga tirar da nossa mente os pensamentos errados que foram ao longo dos anos sendo colocados como certos. Por diversas vezes dentro da Bíblia, ao chamar uma pessoa, ele mostra que ele não age e ele não fala só de uma forma. Nós encontramos no livro dos chamados, a Bíblia Sagrada, um chamado em especial que traz uma base de referência para que a gente consiga compreender como se dá o chamado de Deus e a escolha dele para uma missão especial, que é o chamado do profeta Jeremias. Então, lá no livro de Jeremias 1:5, a gente vê Deus falando com Jeremias que antes que ele formasse ele no ventre, ele já conhecia ele. E antes que ele saísse da madre e da mãe dele, Deus já tinha o santificado. E as nações, Deus tinha dado a ele por profeta. Na sequência, nós vemos Jeremias falando para Deus o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar dizer, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Precisamos entender que o chamado de Deus está intimamente ligado em levarmos a sua palavra para outras pessoas e não levarmos algo de nós mesmos, porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer. Mas o Senhor ele está mostrando para Jeremias e para nós que as nossas desculpas em fugir do chamado dele não significa nada. Então o Senhor confronta Jeremias dizendo que aonde o Senhor mandar, ele vai. E aquilo que o Senhor mandar ele dizer, ele vai dizer. E ele fala mais, ele fala: não precisa ter medo,
porque eu vou ser contigo para te livrar, né? E além disso, o Senhor estendeu a mão, tocou a boca dele e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, nós precisamos que o Senhor nos toque para que nós possamos exercer o chamado dele. Então, aqui está a base para a gente conseguir compreender. E aí nós vamos entrar agora dentro de 2 pontos, que é o chamado por meio de algo sobrenatural, aonde Deus ele vai se revelar de uma maneira sobrenatural, e também eu vou trazer para vocês alguns exemplos de personagens bíblicos que foram escolhidos e chamados por Deus por meio de algo natural. Então, eu quero que vocês gravem bem essas 2 palavras, né? O chamado sobrenatural e o chamado natural. Porque, como eu falei para vocês, Deus ele não segue uma receita, Deus ele não segue uma forma para chamar as pessoas. Não, ele conhecendo a nossa individualidade, nos conhecendo, como ele falou aqui para Jeremias, antes de nós termos sido formado e gerado, ele conhece muito bem como nos chamar. Eu, particularmente, gosto muito desse texto de Jeremias porque acho que ele ilustra bem o fato de toda a humanidade ela ser escolhida por Deus. Agora a gente precisa separar a questão da escolha com a questão da obediência ao chamado. Então, nós precisamos estar atentos a quando Deus nos chama para sermos obedientes a esse chamado. Porque o chamado ele é uma missão, ele é um comissionamento da parte de Deus para conosco. Então todos somos escolhidos, mas cabe a nós a escolha de sermos ou não obedientes a esse chamado, né? E aí eu vou trazer, e peço que você redobre a sua atenção a partir de agora, esses 2 modos que eu falei para você. O modo onde Deus ele chama de forma sobrenatural e o modo onde Deus fala também através de modo natural. Na modalidade de chamado, onde Deus usa o sobrenatural para se revelar, nós podemos citar aqui personagens como Noé, personagens como Abraão, que foram grandes homens de Deus, que tiveram o privilégio de ouvir audivelmente a voz do Senhor falando com eles. Então, Noé, Deus, ele deu a instrução para ele de como ele queria, então ele conversou, ele se relacionou com a sua própria voz. Então, assim se dá um chamado através da voz de Deus, é um chamado completamente sobrenatural, onde Deus mesmo está falando com a pessoa. Abraão, pai da fé, também foi da mesma forma. Deus chamou ele, falou com ele, né? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar. E essa é a primeira forma onde Deus ele usa o sobrenatural para tratar e chamar um homem e uma mulher também. Nós vemos também o Senhor usando a figura de seres celestiais, que são os anjos, para trazer para as mães o recado de que os seus filhos teriam um chamado especial, que foi o caso do próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, onde o anjo Gabriel, né, deu ali o recado, e ele trouxe 2 recados. Além de falar de Jesus, ele fala que Isabel também teria, né, um menino que era João Batista, que estaria ali como o último dos profetas. E nós vemos então que o Senhor pode usar, como foi o caso de Sansão também, né? Então, o anjo ele veio com essa figura e ele trouxe o recado não para a pessoa, mas para os pais. E aí nós podemos ver que também Deus usa a figura dos anjos quando a pessoa muitas vezes está amedrontada já na idade mais avançada, por exemplo, que é o caso de Gideão. Ele estava malhando ali trigo no lagar, escondido, né, dos midianitas, com medo, e um anjo apareceu para ele falando que não era para ele ter medo não. Então, existe parte do chamado de Deus por seres celestiais, que são através de anjos. Algumas pessoas são chamadas por Deus para uma missão através dessas figuras celestiais que são os anjos. Outra forma que a gente pode observar é através dos sonhos. José, Deus falou muito com ele, chamou ele, inclusive por meio de sonhos, né? Nós vemos que ainda jovem, José teve sonhos onde o Senhor estava chamando ele para uma missão. O que eu quero que a gente preste bastante atenção é que, independente de qual forma o Senhor vai usar para falar conosco,
seja através da sua voz, de anjos, ou mesmo por meio de sonhos, essa é uma possibilidade dele nos chamar, tá? Essa forma sobrenatural. Vale ressaltar que nessa modalidade sobrenatural, onde Deus está chamando homens e mulheres, ele pode falar não só com o ser humano adulto, né? Onde ele vai ouvir a voz, mas nós temos o caso de Samuel, que ainda era criança, né, e estava ali deitado, e ele ouviu Samuel, Samuel, audivelmente. Então Deus fala de modo sobrenatural com quem ele quer, da maneira que ele quer, tá? E aí a gente já entra na modalidade agora natural, onde Deus vai usar pessoas, onde Deus vai usar situações corriqueiras do nosso dia a dia, onde Deus vai usar muitas vezes um jumento, a cova dos leões, fornalhas, para fazer um chamado para a vida de determinadas pessoas. E a gente pode começar aqui falando, por exemplo, de Davi, né? Davi, ele teve ali um chamado por Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor falou com Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá eu vou ungir. Então, Deus não falou diretamente com Davi, né, através de uma voz audível, como no caso do chamado sobrenatural. Ele trouxe um profeta, e esse profeta, né, derramou ali a unção para que ele fosse rei. Então, existe a possibilidade de Deus usar pessoas para nos chamar. Então, Samuel foi usado por Deus. Então, Samuel, ele foi chamado como? Através do sobrenatural. E Davi, através do natural. Ele foi lá e ungiu Davi. Então, o chamado de Davi já foi por meio natural. Outro chamado natural que a gente pode observar é o chamado de Ruth. Ruth era moabita. Ela se relacionou ali com o filho de Noemi. Ele morreu. E o testemunho deles, daquelas pessoas, daquela família, foi tão forte que o fato de Ruth ter vivido uma vida de idolatria a sua vida inteira não limitou ela de querer conhecer Deus. Então Deus chamou Ruth através do testemunho daquela família. Então muitas vezes o nosso testemunho vai servir para que outras pessoas possam ser chamadas por Deus também. Então aquela família, ela fez com que Ruth fosse salva, viesse servir o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver também o Senhor usando uma sarça ardente para chamar a atenção de Moisés, para fazer um chamado especial para ele libertar o povo. Uma sarça é uma árvore, né, pegando fogo, e ali Deus fala através de uma situação natural. É claro que a voz dele ali tem um chamado natural e sobrenatural junto. A gente vê a voz de Deus falando com Moisés, mas a gente vê uma situação do dia a dia natural, que era aquela sarça, sendo o instrumento para que Deus falasse com ele. Nós podemos ver também, como eu falei para vocês, uma situação que foi a situação da cova dos leões, onde Daniel, ele conhecia a Deus, já tinha sido chamado pelo Senhor, mas ele ia ser instrumento para que o rei e outras pessoas pudessem, através do testemunho dele, se converterem. Então Deus permitiu que ele fosse parar numa cova dos leões, famintos, né, e sobrevivesse, para que pessoas fossem salvas através do testemunho dele. Então Deus muitas vezes ele usa circunstâncias, como foi o caso dos amigos dele também, que foram parar dentro de uma fornalha de fogo ardente, fogo literalmente, né? Então nós estamos falando de coisas naturais que Deus pode usar para que outras pessoas sejam alcançadas através do chamado que Deus já tem para a nossa vida. Então, é interessante nós observarmos que tem muitos outros chamados, tem muitas outras formas onde Deus usou coisas do dia a dia, como por exemplo o caso de Raabe, que também foi circunstancial, né? Os espias foram lá para ver a terra e ela pediu, né, que a família dela fosse salva e que ela tivesse essa oportunidade. E através de um fio de escarlate que ela amarrou, o muro caiu, a casa dela era no muro, mas a dela permaneceu lá. A família dela foi realmente redimida e salva pelo arrependimento dela. Então, Deus chamou Raabe por meio das circunstâncias, né? E ela se tornou
inclusive parte, assim como Ruth, da linhagem de Jesus Cristo. Nós podemos ver também o caso da mulher samaritana, né, que foi ali no poço, e o Senhor fez dela uma grande missionária, aonde ele usou uma situação ali do dia a dia dela, natural, para falar com ela e para entregar algo da parte dele para o coração dela. Esther, né? Eu estou usando situações agora de mulheres, aonde Deus usa ali um concurso de beleza e usa a beleza dela física, mas principalmente a beleza dela interior, para chamar ela para uma missão especial, que era salvar o povo dele, né, de Deus, naquela época. Então, Deus ele vai sim usar situações sobrenaturais quando necessárias. Imagina aí o mar sendo aberto. É uma situação natural, porque o mar é algo, né, visível para as pessoas, mas o Senhor usou a vara de Moisés ali como instrumento para fazer uma situação sobrenatural, que foi a abertura do mar. A gente não vê um mar aberto todo dia, né? Então, assim, Deus, ele muitas vezes ele interliga as duas formas para chamar a nossa atenção, ou ele vai usar uma só natural. Não importa, o que precisamos entender é que existe essa diversidade nas formas como Deus chama cada uma das pessoas. Deixe-me agora orar com você. Pai, muito obrigado por esse momento devocional que eu passei com tua filha ou filho. Senhor, nós estamos gratos por aprendermos que o Senhor pode usar modo sobrenatural e natural para nos chamar. Nos ajuda a sermos obedientes ao teu chamado, para cumprirmos a missão e o propósito que o Senhor destinou para nós. Nos ajuda a compreendermos o que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Faça a tua vontade, não a nossa. É o que eu te peço e te agradeço. Um abraço no seu coração. Muito obrigado por estar aqui comigo. Toda segunda-feira eu estarei trazendo um episódio de devocional novo para a gente passar a semana meditando. Volte aqui quantas vezes forem necessárias, ouça quantas vezes forem necessárias, até que a palavra do Senhor entre no seu coração e se torne ação. Minha gratidão especial a você que permaneceu comigo até o final deste devocional. Me ajude a abençoar a vida de mais pessoas e fazer essa mensagem chegar aos corações que realmente estão precisando. Compartilhe nos seus grupos com os seus amigos e vamos juntos levar o Evangelho para mais corações.